Olá, sejam todos bem-vindos. Chegamos à carta número 7, a cobra, a serpente. Tem muito que se falar sobre essa carta. E a essência dela é de perigo, de alerta, ataque e veneno. Expandindo. A carta da cobra, ela sempre vem alertando sobre alguma ameaça, traição, alguma situação de cobiça. Uma coisa muito importante, nem sempre, eu sempre falo isso, nem sempre o consulente é a vítima. Pela posição das cartas, dependendo da técnica da leitura, a gente vai perceber que muitas vezes é o próprio consulente que está agindo de má fé, que está cobiçando algo que não lhe pertence. Então, muita cautela. Aline, como eu vou saber? Dependendo da técnica de leitura, a gente vai ver isso no próximo módulo, essa carta vai cair ali numa casa de obstáculos, de dificuldade, de algo que precisa ser melhorado. E aí você pode perceber isso no próprio consulente. Dependendo da técnica, a posição que a carta está, se está muito próxima ali da carta que representa o consulente, dependendo da posição, por exemplo, em uma leitura de mesa real, se eu tenho a serpente ali muito na cabeça do consulente, no pensamento dele, pode representar ele cobiçando algo. Às vezes você vai perceber, linkando uma carta com a outra, alguma carta pedindo mudança no comportamento. Vocês vão perceber que tem algumas cartas que aparecem pedindo uma mudança no comportamento. E aí eu tenho uma cobra ali definindo esse comportamento que precisa ser alterado. Então, vamos focar nisso no próximo módulo, mas tem algumas formas a gente perceber isso. Outra coisa muito importante, traição. Não é só, o seu marido tá com fulano, sua namorada tá com ciclano. Não. Existem diversas formas de traição. A mentira, a omissão, você esconder alguma coisa, você usar alguma coisa que a pessoa contou para você, tudo isso são formas de traição. Então, essa é uma carta de ameaça, de alerta. Mas tem que tomar muito cuidado com essa questão da traição, porque tudo a pessoa já acha que é o marido, a mulher, o namorado, a namorada. Então tem que deixar isso muito claro pro consulente. É uma carta que tem um teor negativo muito forte, porque ela sempre vem falando de inveja, ou de mentiras, de briga, de confusão, de situações complicadas. Por quê? A cobra ela tem o veneno, e esse veneno é representado dessa forma. Pode ser inveja, pode ser isso, pode ser aquilo. Ela é traiçoeira, por isso essa característica muito forte da traição, mas ela também pode aparecer falando de tesão, de desejo, do afrodisíaco, de sensualidade. Comigo já aconteceram algumas vezes de vir uma mulher, por exemplo, olha, eu quero saber sobre o meu relacionamento, o que eu faço para melhorar, tá meio assim, meio assado. Vem o carta ali de segurança, estabilidade no relacionamento. E no meio vem a cobra com o buquê. Tava me mostrando o quê? Que precisa de demonstração, de carinho, de entusiasmo. Aonde? Nessa parte da sensualidade, do tesão. Eles foram deixando esfriar, eles foram deixando cair na rotina. Eu fui confirmando e foram vindo cartas que mostravam isso. Olha, precisa mudar, precisa inovar. Cegonha vem muitas vezes pontuando isso. Olha, inovação, mudança. Então, nem sempre é uma carta que só vai trazer coisa negativa. Outro lado positivo da cobra, porque como tudo, luz e sombra, bem e mal, é uma carta que tem os dois aspectos. A cobra ela tem convicção, aquela coisa de saber convencer. Isso vem desde Adão e Eva. Aquela coisa do convencimento, que muitas vezes falta na gente, saber vender seu próprio peixe. A cobra, ela nunca bate de frente, ela contorna os obstáculos, ela é flexível e às vezes ela vai aparecer pedindo isso para a pessoa, principalmente em um ambiente de trabalho, é muito comum a gente ver isso. Sempre que ela aparece, ela fala silêncio, atenção, cala a boca, é bem isso. Não tem que ficar falando da sua vida, do que você quer fazer, dos seus projetos, das suas dificuldades com ninguém. A cobra vem pedindo muito isso. E precisão, objetividade. Quando a gente vai perceber, a cobra já está do nosso lado e ela é certeira. Ela está pronta para dar o bote. Em algumas tradições, ela representa sabedoria. Então, ela não é apenas um símbolo negativo.
Muitas vezes ela vai aparecer dando um sinal, olha, presta atenção nas pessoas ao seu redor. Qual o melhor caminho, então? Haja como eu, silêncio, atenção, precisão, etc, etc, etc. É também um símbolo de amadurecimento, porque uma característica bem assim específica é a cobra trocar de pele. E isso traz um pouco essa coisa do amadurecimento. Pessoal, nesse slide, teve um momento que ocorreram uns latidos. Como foi bem momentâneo, no mais eu escutei, achei que ficou bem claro, ficou bem bacana a explicação, eu não vou regravar. Mas se vocês acharem que é necessário, que atrapalhou, me sinalizem, tá? Em alguns momentos eu vou fazer essa observação, porque a vizinhança tem muito cachorro, eu também tenho, eu tenho 2 cachorros, um deles é um Rottweiler, então assim, sempre que eu vejo que atrapalha, eu vou e regravo, porque é muito difícil de editar essa parte do latido, porque tem que cortar e tal. Mas, nesse caso, eu vou deixar porque eu achei que a explicação ficou bem bacana e não atrapalhou. Mas aí eu vou aguardar a opinião de vocês, me notifiquem quando atrapalhar, porque aí eu vou e regravo a aula. Observações. Um casal composto por 2 mulheres, a minha cliente, a minha consulente vai ser sempre a cigana. Eu vou representar através da carta da cigana. A companheira, a pretendente, através da carta da cobra. Assim como isso acontece com a carta do cavaleiro, em casos de um casal composto por 2 homens. O cigano é o consulente e o pretendente, o companheiro, é o cavaleiro. O que eu faço? A carta da cobra para mim é uma carta muito importante. Eu gosto de ter essa carta livre no jogo porque ela pontua mentira, engano, traição. Então, quando eu vou usar essa carta para marcar uma outra pessoa, em oração, no momento que eu estou marcando, que eu estou definindo quem vai ser quem ali na minha leitura, eu converso muito com a espiritualidade enquanto eu estou abrindo as cartas. E aí eu deixo bem claro, eu vou trazer essa energia da cobra, então, em uma outra carta. Quando vocês precisarem trazer para mim essa energia de traição, de mentira e tal, geralmente eu uso a carta da raposa, porque é bem parecida. Alerta, desconfiança, pede silêncio e tal. Eu faço isso porque é uma carta que eu gosto de olhar muito ela no jogo. Ela traz muita informação, então fica a dica. Essa carta representa o orixá Oxumaré, que é o orixá do arco-íris, que controla a chuva e a fertilidade da terra. Com relação a tempo, quando for o momento, precisa ainda amadurecer. E lembrando que ela vem falando sempre de situações complicadas. Então, algo que está complicado, provavelmente vai ter alguma carta ali falando de dificuldade e tal. E essa coisa do amadurecer, que tem a ver com a troca de pele. Na saúde, primeiramente pode vir falando de algum problema no sistema digestivo, no intestino, por causa do formato da cobra. Essa parte do pâncreas, então pode vir falando de algum problema nessa região. Essa carta, ela fala dos órgãos genitais, ela fala de doenças venéreas. Vocês vão perceber que tem algumas cartas que focam no homem, como é o caso do chicote, e tem algumas cartas que focam nos órgãos femininos, como é o caso da cegonha. Essa carta, ela fala muito, de modo geral, de doenças venéreas. Ela também traz essa ideia de picada, de veneno, então alerta sobre isso. E como a cobra tem essa característica de silêncio, ela pode vir falando de uma doença que ainda não foi descoberta. Principalmente se estiver por perto ali o rato, porque o rato ele traz essa ideia também de comendo aos pouquinhos, ele vai roendo pelas beiradas. Muitas vezes quando a gente vai descobrir, ele já está ali um tempão na casa da pessoa. Então, tem que tomar cuidado quando a gente está fazendo uma pergunta de saúde e sai a carta da cobra. Tem que analisar muito bem o contexto, a posição. Se você está fazendo uma leitura completa, marcando a saúde com a carta da árvore, se atentar na posição da cobra, porque ela também pode representar a cura. Olha que controvérsia.
através dessa questão da troca de pele. Essa troca de pele pode representar a cura. É raro, mas pode aparecer. Aline, mas agora como eu vou saber quando está falando de uma doença ou troca de pele? No próximo módulo, a gente vai trabalhar as técnicas de leitura, aí eu vou falar um pouco mais sobre posição, o que representa em cima, embaixo e tal. Isso vai ajudar bastante, tá? Mas quando ela for falar de cura, provavelmente a gente vai ter cartas positivas ao redor. Sol, estrela, vai estar ali um cenário positivo, ou pode ser que ela saia em uma casa que representa o aspecto positivo. Então, tudo isso a gente vai se aprofundar no próximo módulo. Como recomendação, aqui eu trago limpeza energética, proteção e espiritualidade, porque é uma carta que tem um teor bem negativo, fala de ataque. Então, quando eu vou ver, por exemplo, magia, se a pessoa está perguntando, alguém fez alguma coisa para mim? Essa é uma carta que vocês têm que lembrar da inveja, um ataque. Então, pode ser que tenha cartas que confirmem, como chicote e lua, que tem alguma coisa que foi feita. Mas muitas vezes ela vai falar de uma energia carregada. Aí provavelmente vai ter alguma carta ali que fala dessa sobrecarga. Então, é uma carta que pede, de modo geral, para reforçar a proteção, essa limpeza, porque aí você já está se preparando para, né, se protegendo contra inveja, tudo. Então, por isso que eu coloco essas recomendações. Características negativas. Em um viés mais terapêutico, aquela leitura para analisar o que falta, o que está em excesso. Essa carta no excesso fala da autossabotagem, fala de frieza, aquela pessoa muito calculista, e uma pessoa muito maliciosa que vê maldade em tudo. Quando falta, aquela pessoa que falta fica quieta, falta o silêncio, fala dos projetos, dos sonhos, e aí ela dá brecha, ela auto se sabota também, porque ela dá brecha para a inveja, para a negatividade, para o mal olhado entrar. Ela traz muito medo, a insegurança, porque a gente vê uma cobra, já dá aquela coisa de medo. Então, muitas vezes a cobra vem representando um medo. E falta tesão. Então, em um relacionamento, muitas vezes a cobra vai aparecer apontando, olha, tá faltando isso. Cuidar do lado sexual. Resumindo, no amor tem que tomar muito cuidado, porque essa carta fala de mentira, fala de adultério. Geralmente, quando ela estiver falando de adultério mesmo, terão algumas cartas por perto. Então, se atentem que no decorrer dessas 36 aulas, tem algumas cartas que eu vou sinalizar. Por exemplo, a carta dos caminhos, porque traz essa ideia de dúvida, de um outro caminho. A carta dos pássaros, porque fala de flerte, de aventura. Então, existem mais algumas cartas, mas aí, como eu falei, eu não vou trazer combinações prontas. Eu acho muito importante ter esse momento de reflexão sobre cada carta. Mas quando chegar as cartas, eu vou sinalizando, olha, essa é uma carta que tem que tomar cuidado, tem que se atentar. Porque é uma carta, assim, que geralmente vem falando de mentira, de decepção. Tem que ficar em alerta. No trabalho, a mesma coisa. Um ambiente que você tem que tomar muito cuidado, pessoas invejosas, querendo seu lugar, cobiçando o que é seu, aquele ambiente que provavelmente muitas pessoas não gostam de você, tem que ter cuidado. Aquele lugar para você chegar com o pé direito, para você ir com alguma proteção dentro do que você acredita, tem que tomar cuidado. Eu falo você, mas é falando sempre do consulente. No dinheiro, essa carta fala de perda, de dificuldade, não é o momento para comprar, para vender, para assinar documento, porque essa carta traz essa coisa da desconfiança. Então é um momento de dificuldade, um momento para você ficar na sua. Não feche nenhum negócio, não faça nenhum tipo de investimento. O conselho dessa carta, flexibilidade, evite bater de frente, às vezes é melhor contornar. Como eu falei, mudar de pele, inovar, mude o comportamento, mude a técnica, fique quieto, observe mais, fale menos, confie desconfiando. De modo geral, é o conselho que essa carta traz.